Aí, vamos falar um pouquinho aqui, ó, de uma das figuras de grande importância para a humanidade, que é o triângulo. O triângulo, ele é classificado de duas maneiras, quanto às medidas dos lados e quanto à medida dos ângulos. Então, olhando aqui para os lados, aqui eu estou só preocupado com o lado, o tamanho do lado. Olhando para os lados, o tamanho dos lados, eu tenho aqui um triângulo, todo triângulo tem três lados, certo? Os três lados têm a mesma medida. Todos esses lados medem o mesmo valor. Quando acontece isso, eu tenho um triângulo que a gente chama de equilátero. Equilátero. Equi de igual, látero de lado. Lados de tamanhos iguais. Então, equiláteros, tá? Triângulo equilátero. Todos os lados têm a mesma medida. Se todos os lados têm a mesma medida, significa que os ângulos internos aqui, ó, também têm a mesma medida, tá? Triângulo isósceles. Quando um triângulo é isósceles? Quando eu tenho duas medidas iguais e a terceira é diferente, tá? Aí a gente chama de triângulo isósceles. Dois lados iguais e um lado diferente. Aí também a gente vai concluir que se esse lado e esse lado é igual, esse ângulo e esse ângulo também são iguais e esse ângulo aqui é diferente. Tudo bem? E, por último, o triângulo escaleno. O escaleno é aquele que todos os lados são de medidas diferentes. Então, esse lado é uma medida, esse lado é uma medida, esse lado é uma medida. Então, a gente pode concluir também que os seus três ângulos internos também têm medidas diferentes. Esse ângulo é uma medida, esse ângulo tem uma medida e esse ângulo tem outra medida. Três lados diferentes, né, ou três ângulos diferentes, me dão um triângulo escaleno. Tudo bem? Então, essa é a classificação quanto aos lados. Aí eu posso ter classificação quanto aos ângulos. Quando ele apresenta um ângulo reto, até porque só pode ter um ângulo reto, não pode ter mais que um ângulo reto. Quando eu tenho um ângulo reto, eu chamo de triângulo retângulo, tá? Pouco importa qual é a medida dos outros dois. O importante é que um ângulo seja reto, tá? Seja reto, ou seja, valha 90 graus. Se o triângulo tem um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Tá? Esse daqui é um dos triângulos mais importantes que a gente tem na matemática, tá? E muito usado em diversas áreas aí, mundo afora. Tudo bem? Engenharia usa demais isso aqui. Triângulo, tá? Triângulo que? Retângulo. Tem um ângulo reto. Tudo bem? O outro aqui, vamos para o particular. Vamos continuar nesse aqui, ó. Esse aqui, ó, é um ângulo maior que 90 graus. Tá? 91, 92, 93. Então, se eu tiver um triângulo onde um ângulo é maior que 90 graus, eu tenho um triângulo obtusângulo. Tá? Obtusângulo. Maior que 90 graus. E se eu tiver um triângulo onde todos os seus ângulos internos são menores que 90 graus, os três ângulos internos são menores que 90 graus, eu tenho um triângulo acutângulo. Tá? Acutângulo. Tudo bem? Então, eu tenho triângulo equilátero, isósceles e escaleno. São os nomes quanto ao tamanho dos seus lados. E eu tenho retângulo, acutângulo e obtusângulo. São os nomes quanto às medidas dos seus ângulos. Tá? Reto, retângulo, maior que 90, obtusângulo. E todos menores que 90, acutângulo. Certo? Vamos falar um pouquinho sobre mediatriz. O que é mediatriz? Mediatriz é uma reta, né, que corta um segmento de reta, ou seja, que corta um outro pedaço de reta, né, um segmento de reta. Então, a mediatriz é um segmento de reta, né, que corta outro segmento de reta exatamente no seu meio. Ou seja, pega o meu segmento AB, BC, CD, não importa qual seja, a mediatriz vai fazer o quê? Vai pegar o segmento AB e vai dividi-lo exatamente ao meio. O que é exatamente ao meio? É fazer com que a distância de A até esse ponto seja exatamente igual à distância de B até esse ponto. Esse ponto que fica aqui, ó, bem
na intersecção entre a mediatriz e o segmento de reta, a gente chama de ponto médio. Ou seja, é o ponto que está no meio do segmento AB. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente constrói essa mediatriz. Tudo bem? Outra coisa também, que é muito importante quando a gente fala em polígonos, em figuras geométricas, é a bissetriz. O que é a bissetriz? Eu tenho aqui, ó, o segmento OA, o segmento OB. Segmento não, semi-reta. Começa aqui e não tem fim. Então eu tenho que semi-reta OB, semi-reta OA, tá? A região que está entre essas semi-retas aqui, ó, entre A e B aqui, ó, eu chamo de ângulo, né? Falei isso para vocês no comecinho. Ângulo, a região entre as duas semi-retas pretas aqui, ó. É um ângulo, é uma região, tem uma medida. Conforme a abertura, a medida é maior ou menor, certo? Então aqui, ó, é o ângulo. Quando eu pego e traço uma reta que divide esse ângulo exatamente ao meio, essa reta ela tem o nome de bissetriz. Ah, então é só eu chegar aqui e traçar qualquer reta? Não. Se eu traçar uma retinha aqui ó, perto da semi-reta OB, eu estou traçando uma semi-reta qualquer. Tá? Agora, se a minha semi-reta dividir o meu ângulo aqui, ó, BOA, exatamente ao meio, eu vou ter uma bissetriz. Também vou mostrar para vocês como achar essa bissetriz. Tá? Então, a bissetriz é uma semi-reta interna ao ângulo, traçada a partir do vértice do ângulo, né? O O aqui é o vértice, e divide o ângulo ao meio. Tudo bem? Então, bissetriz. Bissetriz divide o ângulo ao meio. E a mediatriz, ela acha o ponto médio de um segmento. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu tirei dois exercícios lá do caderno Aprender Sempre, volume 1, do 8º ano. Está bem lá no finalzinho, a página 105. Classifique os triângulos a seguir em relação aos seus lados. A gente acabou de ver isso aí, né? Ó, eu tenho aqui 4 triângulos e tenho a medida dos lados. Se eu tenho a medida dos lados, eu vou classificar o triângulo quanto aos lados. Se eu tiver a medida dos ângulos, eu vou classificar o triângulo quanto aos seus ângulos. Tá? Então aqui, como eu tenho a medida dos lados, eu vou olhar aqui, ó, mede 16 e mede 25. Como chama o triângulo que tem dois lados iguais e um diferente? Lembra lá? Triângulo isósceles. Esse é o isósceles. Dois lados iguais e um diferente. Então, esse é o triângulo isósceles. Aqui, 12, 16, 11. Parece, né, parece que é um triângulo retângulo, mas não tem ângulo. Então, eu não vou me preocupar com a classificação quanto ao ângulo. Eu vou me preocupar com a classificação quanto à medida do lado. Tá? 3 medidas o quê? 3 medidas diferentes. Se são 3 medidas diferentes, eu tenho um triângulo escaleno. Tá? Escaleno. Escaleno. Triângulo com 3 medidas diferentes, escaleno. 2 medidas iguais, óbvio, a terceira vai ser diferente, isósceles. Aqui, 4,39, 5,55, 9,77. As medidas são diferentes. Então, de novo, é um triângulo escaleno. E aqui, 6,5, 6,5, 6,5. 3 medidas iguais, é um triângulo equilátero. Tudo bem? Ótimo. Vamos para o próximo. Está na página 106, tá? É o próximo exercício. Aqui ele até fala, ó, classifique em relação aos ângulos. Então, ele deu os ângulos, ó. Diferente do outro, ele deu os ângulos. Tudo bem? Então, aqui, ó, dois ângulos iguais e um terceiro diferente, tá? Mas não existe essa classificação quando os ângulos são iguais. Eu tenho, na verdade, que olhar o tamanho dos ângulos. Como os 3 ângulos são menores que 90 graus, eu sei, então, que é um triângulo acutângulo. Tá? Triângulo acutângulo. É claro que a gente pode também, como aqui são 2 ângulos iguais, eu tenho 2 medidas iguais aqui.
Então, esse triângulo também é um triângulo isósceles, tá? Com certeza, essa medida e essa medida são iguais. Então, além de ser acutângulo, ele é isósceles. Aqui eu tenho um ângulo, que ele não falou qual é. Aqui eu tenho outro ângulo, que ele não falou qual é. Mas ele falou qual é esse ângulo aqui, ó. Qual é esse ângulo? É o ângulo reto. Se eu tenho um ângulo reto, pouco importa quais são os dois. Esse é um triângulo retângulo, tá? Nesse aqui, 141, 15, 32, 23, 68. O que importa para mim? Importa que tem um ângulo maior que 90. Então, é um triângulo obtusângulo, tá? Obtusângulo. E como os três ângulos são diferentes, eu também posso falar que é um triângulo escaleno, tá? Porque também os três lados serão de medidas diferentes, tá? Esse aqui, três lados de medidas iguais. Isso aqui implica que os três ângulos serão de medidas iguais. Quando eu tenho um triângulo com três ângulos de medida iguais, eu não tenho esse nome. Na verdade, eu tenho que prestar atenção aqui, a mesma coisa no primeiro, que os três ângulos são menores que 90. Então, eu tenho um triângulo, de novo, acutângulo. Tá? Então, ó, esse é acutângulo, todos os ângulos menores que 90. Esse é acutângulo, todos menores que 90. Aqui, um maior que 90, obtusângulo. E aqui, um exatamente 90, retângulo, ângulo reto. Tá? Aqui, né, a gente já dá para perceber também que ele é um triângulo equilátero. Tudo bem? Bons estudos, um abraço.